Turma boa da nossa educação de jovens e adultos, primeira fase, sejam bem-vindos à nossa aula inaugural de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, serei o seu professor de História nessa nossa viagem magnífica pelo conhecimento da História. Então vamos lá ver o tema de nossa aula. Vamos lá, galera! Aula de número 1, objeto de conhecimento, história, cultura, patrimônio e tempo. Detalhamento, o que a história estuda, o que a história estuda. E as fontes da história. A gente vai, então, introduzir os estudos históricos, fazer uma breve introdução nessa nossa ciência fantástica, maravilhosa e apaixonante. Então, galera, sem mais conversas, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Antes da gente começar a nossa aula, a nossa reflexão em cima das fontes, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Mas, afinal de contas, galera, o que é história? O que a história estuda? Essa ciência, qual a importância dela? Eu, antes de mais nada, posso responder para vocês que a história é uma ciência, até porque tem métodos de se analisar, métodos de se estudar, que estuda, ou melhor, que é uma ciência do presente. Professor, como assim, professor? Em história a gente estuda o passado e agora o senhor, na primeira aula, vem dizer que a história é uma ciência do presente. Obviamente, galera, a gente estuda o passado para compreender o presente. Professor, por que o senhor está usando uma roupa ao estilo dessa que o senhor está usando? Olha só, a gente, para entender o presente, é fundamental que a gente conheça o passado e entender todos os processos históricos, todas as mudanças e permanências que as sociedades passam ao longo do tempo e de um espaço específico. Essa é a nossa ciência, essa é a nossa disciplina apaixonante. Vocês vão ver, galera, que sem a história é impossível que a gente possa compreender como a nossa sociedade pensa, porque a nossa cultura nos ensina a agir de certa forma. Por que a gente age dessa forma? Porque a sociedade está distribuída e hierarquizada dessa forma como a gente conhece hoje. Tudo isso, galera, a gente conhece estudando a história. Por isso que eu digo que essa disciplina é apaixonante, galera. E a gente vai se apaixonar junto pela história. Vamos então ao primeiro texto, vamos lá? Vamos ver da onde vem, de onde deriva o termo história. E o texto nos fala o seguinte, professor. O termo história é originado do vocábulo grego historie, que tem como conceito a ideia de investigação, ou seja, do entendimento vindo por meio da pesquisa. Olha só, galera, como é interessante. Olha só o que esse texto fala pra gente. Vamos lá, gente. O termo história, vamos lá, ele é de origem grega, tá, gente? Ele deriva da palavra historie, que significa ali investigação, mas não é qualquer investigação, tá, gente? É um entendimento que vem por meio da pesquisa. Olha só, gente, a história ela não tem espaço para o achismo. Ou seja, a gente não acha na história, a gente investiga e através da análise de dados, de fontes históricas, a gente chega a essa conclusão, tá, gente? Investigar curiosidade, a curiosidade é a mãe da história, né, gente? A gente primeiro tem curiosidade de conhecer, a partir dessa curiosidade a gente investiga, a gente cataloga vestígios do passado, que nada mais são do que as fontes históricas, e através dessa curiosidade, dessa investigação, a gente passa então a conhecer a história propriamente dita, tá bom, gente? Eu trago para vocês, antes de mais nada, aqui no nosso quadro, algumas imagens de alguns monumentos que fazem parte ali da cultura material ali, e também ali um pouquinho da nossa história, da história da humanidade, a história ocidental. Vamos continuar com o texto. Vamos lá, gente. Heródoto, o antigo historiador grego, é considerado o pai da história, até porque ele foi o primeiro a desenvolver métodos, analisar o passado, gente, não por meio de achismo, mas sim de métodos de investigação. Foi ele quem desenvolveu os primeiros estudos com algum método mais sistematizado. Posteriormente,
Um outro historiador também grego, Tucídides, outro pensador grego, realizou estudos mais elaborados em que combinava diversas fontes históricas. Esse Tucídides, ele participou ali de inúmeras guerras lá na Grécia e através do relato, da oralidade também, ele conseguiu também elaborar métodos científicos de estudo da história e ele também é uma importante figura nos primórdios da investigação histórica. Vamos então seguir com o texto. Vamos lá, gente. Afinal de contas, professor, o que a história estuda? O conceito de história recebe definições distintas de acordo com os diferentes historiadores. Pego para você aqui um pensamento de um dos meus historiadores preferidos, o Mark Bloch. Para o Mark Bloch, considera que a história não é a ciência que estuda os acontecimentos do passado, mas sim a ciência que estuda o homem e sua ação no tempo. O que o homem faz? Mais uma vez, tá, gente? A história não se limita somente ao estudo do passado. Até porque, gente, o estudo do passado isolado, ele meio que não interessa pra gente que vive no presente, não é mesmo, gente? O passado em si, o passado pelo passado, ele não tem nenhuma utilidade para a gente. Mas se a gente estudar o passado para compreender o nosso presente, aí sim o passado ganha uma importância. E a história, ela estuda o passado, mas na perspectiva da ação humana. Isso segundo o Mark Bloch. Vamos adiante, vamos lá. Outros entendem como estudo das transformações na sociedade humana ao longo do tempo. A gente viu aí algo interessante, tá, gente? Que não é apenas uma disciplina, uma ciência que estuda apenas o passado isolado, que ela estuda o passado combinado com a ação humana para compreender o presente, e que também estuda as transformações no decorrer dessa ação humana ao longo de um espaço específico e de uma temporalidade específica. Vamos seguir com o texto. Vamos lá, gente. E afinal de contas, professor, por que eu tenho que estudar história? Já que é uma disciplina que estuda o passado e o passado já passou, não interessa para mim, até porque não posso compreender. Por que eu tenho que estudar a Grécia Antiga, sendo que eu moro aqui no interior do Amazonas? Sendo que, muitas vezes, a minha comunidade ela não tem nenhum vestígio ou nenhuma característica, uma herança direta ali da sociedade grega, por exemplo. Por que eu tenho que conhecer, professor? Por que estudar história? O conhecimento histórico ajuda na compreensão do homem enquanto ser que constrói seu tempo. Olha só, gente, nos ajuda também a compreender as mudanças e permanências da ação humana ao longo desse mesmo tempo. Prestem atenção, gente. Nos ajuda a compreender, a gente entender mudanças e permanências da ação humana ao longo do tempo. Se vocês puderem tomar nota, eu acho bem interessante que vocês tomem nota, que uma das importâncias que se estudar a história é basicamente a compreensão dessas mudanças e permanências. Mudança, gente. Mudança na sociedade, mudança nos paradigmas, mudança na cultura. Até porque, gente, a história, bem como a cultura, não é algo estático. E a gente compreende certos fatores da cultura que muda através do estudo da história. Professor, há menos de 100 anos atrás, professor, entre 100 anos atrás, mulher, por exemplo, presta atenção, não tinha nem sequer direito a voto, não é? Vocês devem estar lembrados disso, né, gente? Mulheres não tinham direito a voto, analfabetos não tinham direito a voto. E se a gente for um pouquinho mais para trás, a gente vê que muito da população brasileira não tinham sua liberdade, eram escravizados, professor. E a gente vê que mudanças acontecem na sociedade ao longo do tempo, ao longo que a sociedade vai mudando, vai criando novos conceitos, e estudar a história é essencial para que a gente possa compreender essas mudanças na sociedade e também as permanências, o que acontece na longa duração, há muito tempo atrás, o que acontece na média duração, há um
pouco mais de tempo atrás, e o que acontece na curta duração, o que aconteceu ontem, há um ano atrás, os acontecimentos que acontecem há pouco tempo atrás, são frutos desse processo histórico, dessas mudanças que acontecem e que através do estudo da história, da compreensão da história, a gente pode entender, inclusive entender a nossa sociedade. Vamos lá, gente. Vamos entender quais mudanças aconteceram na sociedade. A sociedade está diferente, pessoal. Ela vem se mudando ao longo do tempo, gente. Conceitos como sexualidade, conceitos como moral, elas não são permanentes, tá, gente? Elas são mutáveis. A forma como a gente aborda certos assuntos que outrora, galera, era visto como tabus e hoje são discutidos abertamente nas famílias. E isso é reflexo das mudanças na sociedade, mudança na forma de ver o mundo, mudanças na forma que a gente se compreende como ser humano pertencente ali a um grupo social. Vamos entender outras mudanças, mudanças na moda, por exemplo. Professor, o senhor está vestindo ali uma farda, né, gente? Que é basicamente um mecanismo de você coletivizar o indivíduo, tirar a individualidade do indivíduo e basicamente moldar a ele a um uniforme, que é uma blusa azul, conhecida polo, conhecida ali como camiseta t-shirt, né, formato de T, com uma calça preta e um tênis. Professor, foi sempre assim, professor? Nas sociedades antigas, a moda era essa? Não, gente. A gente vê que a forma de se vestir, ela modifica ao longo do tempo, não é algo que permanece. Durante muitos anos, se vestiram túnicas, por exemplo. Na Idade Média, e também, vamos pegar um pouquinho mais atrás, na Idade Antiga, se vestia com couro de animal, gente. E como é que a moda passou a ser, tipo, algo relevante comercialmente? Quando o advento do capitalismo surgiu e tudo se transforma em mercadoria e também fetiche mercadológico. Alguém diz que aquilo é moda, que aquilo é caro e você tem que vestir igual, até porque você não vive isolado no mundo, você vive em sociedade. É por isso, galera, que é interessante a gente analisar o jeito que a gente se veste e compreender que tudo é processo histórico, tudo vem ocasionado de mudanças ali ao longo dos tempos. Outra mudança, vamos lá, galera, na alimentação, tá, gente? A gente viu que os primeiros hominídeos, galera, eles se alimentavam de grão e de caça. E também a gente vê que a alimentação, a forma de se alimentar, ela não é estática, ela vem mudando de um lugar para o outro. Por exemplo, o jeito de se comer nos chamados fast foods, que é a comida rápida, o hambúrguer das grandes multinacionais que estão ali vendendo o alimento enlatado, propriamente dito. Isso é uma herança ali do capitalismo também, da sociedade mercadológica, que exige ali que tudo vire mercadoria. E isso, de certa forma, também reflete na nossa sociedade. A alimentação também muda ao longo do tempo. Outra mudança interessante para a gente conhecer é na arquitetura, na forma de se construir edificações. A gente vê que na Grécia Antiga, por exemplo, na Roma Antiga, na Europa medieval, dos castelos medievais e na sociedade contemporânea, a gente vê que mudanças acontecem. Não é estático, tá, gente? Mudanças acontecem na sociedade, também aconteceram e acontecem na arquitetura. Outra mudança, galera, vamos lá. Outra mudança ao longo do tempo que a gente compreende estudando história é a ciência propriamente dita. As ciências, a evolução das ciências acontece e, por exemplo, doenças que outrora eram incuráveis, hoje cada vez menos elas são letais, por exemplo, e cada vez mais a ciência evolui a ponto de aumentar a qualidade de vida das pessoas. Ok, professor, a gente entendeu as mudanças, mas as permanências, professor, quais são e como a gente pode compreendê-las no nosso dia a dia? Vamos lá, gente. Vamos então para as permanências. O patrimônio histórico, galera, cidades antigas.
a Acrópole de Atena, o Coliseu Romano, ou inclusive até mesmo as pirâmides do Egito, são frutos, são monumentos históricos, são parte ali do patrimônio histórico. Vou pegar aqui para a nossa cidade, Manaus, por exemplo, se vocês tiverem a oportunidade de virem a Manaus e visitarem ali o Teatro Amazonas, vocês vão ver que ele permanece ali, ele é fruto do patrimônio histórico material aqui do nosso estado. E também brincadeiras antigas, como pular corda, boneca, carrinho. E a gente vê que essas brincadeiras, elas permanecem ao longo das gerações, passam de uma geração para outra. Brincar de manja, pega, não é, gente? Brincar de futebol, brincadeiras antigas, cantigas antigas que passam de uma geração para outra. Brincadeira de rodas, cantigas de rodas são elementos que permanecem ao longo de gerações. Histórias, galera. História que provavelmente você sabe, uma história que o seu avô contou para você, que a sua mãe contou para você, que o seu avô contou para sua mãe e que o seu bisavô contou para o seu avô. Histórias que são passadas de geração para geração, fazem parte aí das permanências da nossa história. E estudar e compreender essas mudanças e permanências, analisá-las na nossa sociedade é essencial e importantíssimo para a gente compreender ali o estudo da história, o quão importante é estudar história. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, gente. E, professor, quem que investiga a história, professor? Os profissionais que se dedicam ao estudo e à escrita da história, são chamados de historiadores. Eu, particularmente, sou um historiador. Eu investigo, pesquiso através das fontes orais, da oralidade. Muitos historiadores pesquisam através da análise de documentos e artigos antigos. E outros historiadores utilizam ali análise também da chamada história cultural. Mas para a gente compreender esse momento, vou chamar para vocês agora uma historiadora bem famosa e bem competente, que vai ali meio que falar um pouquinho da sua pesquisa para a gente compreender um pouquinho mais da importância do historiador. Vamos lá para ela. Olá, alunos! Eu sou a professora Adriana Cabral, sou professora e pesquisadora em História da Saúde e das Doenças, com doutorado pela PUC do Rio Grande do Sul. Toda pesquisa ela visa elucidar um certo período de tempo, né? Então, vários tipos de pesquisa eles compõem então uma datação. Anos 40 a 80 foi o que eu procurei trabalhar na minha pesquisa. Toda pesquisa a gente faz um projeto. É nesse projeto que a gente coloca as etapas, que são leituras de livros e a busca por documentações. No caso, revistas, jornais, documentos oficiais, mensagens de governo, mensagens de intendência, que era a prefeitura, o antigo nome da prefeitura, jornais da época. Então, tudo isso é um acervo que a gente pode, então, pesquisar o nosso assunto. Então, a gente falou um pouquinho sobre o estudo, a importância ali do historiador, do que ele estuda, com a presença e participação da professora doutora Adriana Cabral, uma historiadora competentíssima no que faz. Vamos, então, para ver um pouquinho mais sobre a importância ali da pesquisa histórica e de como o historiador, a figura do historiador, é importante ali para trazer à tona esse passado que basicamente reflete no nosso presente. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, gente. E qual é o objeto de estudo, o objeto de trabalho do historiador? Galera, o objeto de trabalho são as fontes históricas. As fontes históricas, nada mais, nada menos que são vestígios do passado que os seres humanos deixaram para a gente, e os historiadores, através da pesquisa, prestem atenção, da pesquisa e da análise através de métodos históricos, é importante a gente ter isso em mente, ele traz à tona esses vestígios, analisa esses vestígios e dessa forma trazem à tona uma história, o passado, para a gente compreender o presente. Essas fontes podem ser o quê, professor? Podem ser textos, tá, gente? E esses textos podem ser cartas, livros, diários, documentos oficiais, entre outros. Além de textos, professor, a gente também tem imagens, né, gente? Pinturas,
esculturas, fotografias, desenhos, filmes, caricaturas, entre outros. Também, além de textos e imagens, fontes históricas podem ser sons, que são depoimentos pessoais, músicas, etc. Podem também ser entrevistas contadas ali por um indivíduo que, de certa forma, quer compartilhar suas memórias. Além de textos, imagens e sons, fontes históricas podem ser também objetos, como vestuário, ferramentas, enfeites, utensílios, entre outros. Além de tudo isso, a gente pode considerar como fonte histórica fontes e uma infinidade de outros vestígios que nos informam sobre o passado. Galera, não é apenas um vestígio por ele, gente. O historiador, ele utiliza de fontes históricas, analisa as fontes históricas através de um método historiográfico, de um método científico, e essa análise de fonte faz com que o historiador consiga trazer o passado à tona, o passado até o presente. Isso é fazer história, tá, gente? Por que a gente fala que a história é uma ciência? Porque ela tem métodos. Cada historiador, cada corrente historiográfica, ela tem um método distinto e a gente consegue analisar as fontes através desses métodos. A função do historiador é esse, o trabalho do historiador é esse, catalogar vestígios, fontes históricas, analisar através de métodos e trazer à tona um passado, trazer o passado ao presente. Vamos ver um pouquinho mais sobre as fontes históricas, dessa vez, fontes escritas. Vamos lá, gente. As fontes escritas, as cartas, os discursos, as leis, os livros, entre outras, foram durante muitos séculos os únicos vestígios considerados legítimos para o historiador recuperar o passado, tá, gente? Durante muito tempo, a historiografia tradicional, o jeito antigo e mais tradicional de se fazer história, dizia que para ser fidedigno tinha que ser um documento oficial, um documento escrito. Mas esse paradigma, felizmente, foi quebrado. Hoje a gente pode usar outro tipo de fonte para trazer o passado à tona, tá, gente? Vamos então verificar outros tipos de fonte. Vamos lá. Entre eles, a tão famosa e tão amada pelo historiador aqui, fonte oral, as fontes orais. O que são fontes orais, professor? As fontes históricas orais referem-se aos materiais que pessoas produziram de forma oral. São exemplos desse tipo, são entrevistas, galera. São gravações, são relatos, histórias que as pessoas contam sobre um acontecimento. Geralmente a gente utiliza a análise de fontes orais bem perto do conceito de memória. Quando você quer descobrir algo, investigar algo que uma pessoa presenciou em loco, basicamente você pega o depoimento dessa pessoa, pega a entrevista dessa pessoa e através de um método, tá, gente? Você transforma essa entrevista, esse relato, em uma fonte histórica, fonte essa que a gente chama de fonte oral. Também é importantíssimo, tá, gente? O que a gente quer não é propriamente pegar o relato da pessoa como fidedigno, mas a gente quer analisar a memória, as lembranças que ela tem e através dessas memórias, dessa lembrança, trazer um pouquinho desse passado à tona. Vamos ver outro tipo de fonte que também, através desses novos paradigmas historiográficos, também são considerados como fontes fidedignas da investigação histórica. Vamos lá, galera. Fontes visuais, professor. As fontes históricas visuais dizem respeito às imagens de algum acontecimento. Alguns pesquisadores denominam esse tipo de fonte como fontes iconográficas ou pictórias.
Alguns exemplos são as fotos, as pinturas e os mapas, que também são considerados fontes históricas. Quando você pega um quadro, você pega uma fonte visual e investiga não apenas o quadro pelo quadro, tá, gente? Mas investiga o contexto que esse quadro foi pintado, o autor que fez a obra e o tempo histórico que essa obra foi pintada, foi produzida. Fotografias a mesma coisa, tá, gente? Não é imagem pela imagem, é o contexto que essa imagem representa. E através de método também, tá, gente? Essas fotografias se transformam em fontes históricas. Vocês estão vendo que o professor está falando muito em método, tá, gente? O métier historiográfico, tá, gente? O cartão de visita do historiador é falar em método, até porque é necessário a utilização de método para desvendar os vestígios do passado. Vamos adiante, vamos lá, galera. Outro tipo de fonte são as fontes da cultura material, que são o quê, professor? Vestígios arqueológicos, as fontes da cultura material, itens resgatados pela arqueologia, como, por exemplo, vamos lá, gente, ruínas de construção, ruas, túmulos, roupas, armas, cerâmicas, além disso, objetos de tempos mais recentes. Tudo que é palpável a gente pode considerar como fonte histórica. Tudo que está ali, de certa forma, ao nosso alcance, podem ser considerados também como fonte da cultura material. Além das fontes da cultura material, a gente tem também as fontes da cultura imaterial, professor, que é o contrário da cultura material. Se na cultura material a gente diz que é tudo que é palpável, é tudo que é concreto, tudo que não é palpável e que não é concreto, a gente chama de fonte da cultura imaterial. Como, por exemplo, a cultura, tá, gente? Os costumes, as tradições, o folclore. Você sabe que existe, sabe que é importante, mas você não pode palpar o folclore porque é um conceito abstrato. Você não pode manusear a cultura porque também é um conceito abstrato. Mas ela existe e é também passiva ali da investigação histórica, através da análise de documentos, da análise de dados, do resgate, galera, dos vestígios desse passado. O historiador faz o seu trabalho. Tira o passado do passado, traz o passado para o presente e, através dessa investigação, a gente pode compreender a nossa sociedade, os nossos costumes, o nosso modo de viver. Beleza, gente? A gente só compreende quem a gente é hoje se a gente compreender quem a gente foi. A gente só compreende a sociedade que a gente tem hoje se a gente compreender os processos históricos pelo qual essa sociedade passou ao longo do tempo. Beleza, gente? Agradeço muito a atenção de vocês e a gente se despede por aqui.